Olá pessoal, professor Lucas Lima. Esse vídeo aqui mais direcionado para os meus alunos do segundo ano de matemática, né? E para outras pessoas também que estejam aí estudando o mesmo conteúdo. Antes de iniciar o conteúdo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, para darem um like no vídeo, tá bom? E compartilharem nas redes sociais de vocês, dê essa força aí. Pessoal, é o seguinte, essa aula basicamente é uma continuação de uma outra aula que a gente já havia trabalhado. Aqui no canal tem um vídeo dessa outra aula. Então, quem não viu a primeira aula, volta lá e dá uma olhada. No final do vídeo, eu vou colocar o cardzinho que vou colocar como sugestão esse primeiro vídeo para vocês. Então é importante vocês acompanharem até o final. Quem não viu, vê essa primeira aula lá pra gente, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui vai continuar, né, falando sobre sistemas lineares ainda de forma bem introdutória, né? A gente vai estar falando aqui de algumas coisas, de distinguir, né, alguns sistemas lineares e associá-los a matrizes. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, matrizes associadas a um sistema. Imagine que a gente tem o seguinte sistema linear. 5x mais 4y igual a 1, 3x mais 7y igual a 2. A gente pode ter uma primeira matriz onde a gente utiliza apenas os coeficientes das incógnitas, que é chamada de matriz incompleta. No caso, a gente teria uma matriz aqui, ó, 5 e 4, 3 e 7, tá vendo? Essa é a matriz incompleta. A matriz completa, a gente vai acrescentar uma linha, e nessa linha a gente vai colocar os coeficientes que ficam aqui, ó, depois do sinal da igualdade, no caso aqui o 1 e o 2. Pessoal, acredito que seja bem tranquilo de entender isso daqui. Vamos para mais um outro exemplo. A gente tem aqui, ó, um outro sistema linear. 2x mais y menos z igual a 0, 5y mais z igual a 1, z igual a 2. A matriz incompleta desse sistema ficaria, olha só, na primeira linha eu coloco os valores de x. Então, para essa primeira equação é 2. Para essa equação eu não tenho x, então eu coloco 0. Para essa equação eu também não tenho x, coloco 0. A minha segunda linha ficaria os meus valores de y. Então, na primeira equação vale 1, na segunda vale 5, e na terceira a gente não tem, então coloca 0. A terceira linha, terceira coluna, pessoal, estou confundindo, é coluna, tá? Terceira coluna a gente vai colocar aqui menos 1 para z, 1 para z na segunda equação, e na terceira equação a gente coloca 1 também. Beleza? Essa é a matriz incompleta. Matriz completa a gente acrescenta uma coluna, beleza? E aí coloca os valores depois da igualdade, 0, 1 e 2. Acredito que vocês não vão ter dificuldade para entender isso daí. É bem tranquilo, bem intuitivo, mas no próximo vídeo a gente vai resolver algumas questões desse tipo para vocês se acostumarem. Então essas são as matrizes associadas a um sistema. Agora a gente vai fazer a representação matricial de um sistema linear. Simples também, pessoal, olha só. Peguei aqui o mesmo sistema que a gente tinha lá do outro exemplo, ó, 5x mais 4y igual a 1, 3x mais 7y igual a 2. O que a gente vai fazer? A gente coloca aqui na primeira linha exatamente os coeficientes que a gente tem da primeira equação, 5 e 4. Na segunda linha a gente coloca os coeficientes da segunda equação, 3 e 7. A gente coloca o sinal de multiplicação e aí vai montar uma matriz coluna, tá bom? Com as incógnitas que a gente tem. Lembrando que matriz coluna é aquela que só tem uma coluna. Eu já disse isso para vocês em outra aula também. Então a gente vai colocar aqui, ó, a gente tem x e y. A gente vai colocar exatamente na ordem em que eles aparecem para a gente. Então, ó, x e y, beleza? Sinalzinho de vezes, fecha a matriz, igual uma outra matriz coluna com os coeficientes aqui que ficam depois do sinal de igualdade. No caso, 1 e 2. Beleza, pessoal? Próximo aqui, mesma coisa. Ó, coeficientes da primeira equação, 1, 1 e menos 2. 1, menos 2 e 1. 2, menos 1 e menos 1. Multiplicado pela matriz coluna que representa as incógnitas, x, y e z, igual a uma outra matriz coluna onde a gente tem apenas os coeficientes depois da igualdade. Então percebam, matriz associada a um sistema pode ser incompleta e completa, né? Completa a gente só coloca os coeficientes das incógnitas, incompleta a gente acrescenta uma coluna com os coeficientes dos valores que estão depois do sinal de igualdade, e matriz associada a um sistema a gente tem exatamente esse formato aqui que eu mostrei para vocês. Agora vamos lá, pessoal, sobre classificação de sistemas lineares. Basicamente, a gente tem três tipos de sistemas lineares. A gente vai ter os sistemas SPD,
são sistemas possíveis e determinados. Nesse caso, ele vai possuir uma única solução. A gente vai ter, no caso de um sistema 2x2, a gente vai ter um par ordenado, um sistema 3x3 a gente vai ter uma tripla ordenada, um sistema 4x4 a gente vai ter uma quadra ordenada que serve como solução para esse sistema. Vai ser uma única solução, tá bom? Um sistema possível e indeterminado vai ser aquele sistema onde a gente vai ter várias soluções, infinitas soluções, aqui está escrito para a gente, tá bom? E os sistemas SI são sistemas impossíveis, né? Que são aqueles sistemas que não admitem nenhum tipo de solução. E a gente vai falar sobre um pouco deles mais aí para frente. Mais um pouco sobre eles lá para frente, tá bom? Aqui na frente eu coloquei um fluxograma para vocês entenderem mais ou menos. Então, olha só. Sistema. Eu tenho dois tipos, possível ou impossível, né? Quando eu falo de possíveis, ele pode ser determinado e indeterminado. Determinado, uma solução. Indeterminado, várias soluções. Impossível ele vai ser quando não tiver solução. Beleza? Então, tendo solução, ele é possível. Não tendo, é impossível. Uma solução, possível determinado. Infinitas soluções, possível indeterminado. Beleza, pessoal? Próximo tema que a gente tem que falar aqui um pouquinho é sobre sistemas escalonados. Já vou dizer para vocês o seguinte, se vocês acharem o ritmo um pouco rápido, tentem diminuir a velocidade aí nas opções de configurações do vídeo. Vai pausando, vai voltando no vídeo para vocês irem entendendo. Beleza? Vamos lá, sistemas escalonados. Se a gente observar esses sistemas aqui, ó, que a gente tem aqui abaixo, esses 4 sistemas, a gente percebe uma característica em comum. O que acontece? Para todas essas equações, a gente tem pelo menos um coeficiente não nulo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem um coeficiente não nulo, que seria 1. Aqui a gente tem 1 e menos 3, 2, menos 1 e 4. E assim por diante. A gente percebe que a gente não vai ter uma equação em que os meus coeficientes das incógnitas sejam nulos. E outra coisa que a gente tem é o seguinte, que se a gente contar de cima para baixo, né, sempre o número de coeficientes não nulos aumenta em relação à equação que a gente tinha anteriormente. Olha só. Aqui, ó, nessa primeira equação, a gente não tem nenhum coeficiente não nulo para as incógnitas. Aqui, ó, a gente já teria um coeficiente não nulo. A gente teria o 0x. Né? Se a gente fosse perceber que se a gente fosse colocar, a gente teria 0x. Não é isso? A gente preferiu não colocar. E para essa outra aqui, a gente teria 0x e ainda teria 0y também. Então percebe que de cima para baixo vai aumentando o número de incógnitas que tem coeficientes não nulos. Na verdade, são incógnitas que não aparecem. A gente percebe aqui, ó, aqui eu tenho 3 incógnitas, aqui eu só tenho 2. O x não aparece aqui. Aqui eu tenho 4, aqui eu já tenho 3, diminui 1. Aqui já diminui 2 em relação a lá de cima e 1 em relação à segunda equação. E vai diminuindo sucessivamente. Sistemas que têm essa característica da gente ir diminuindo o número de incógnitas ao longo das equações são chamados de sistemas escalonados. Em uma aula posterior eu vou ensinar para vocês como escalonar um sistema. De início você só precisa saber identificar um sistema escalonado. Beleza? E aí, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve um sistema escalonado. Beleza? O primeiro tipo que a gente vai resolver é aquele sistema em que eu tenho a mesma quantidade de equações, eu também tenho de incógnitas. Por exemplo, é esse sistema que a gente tem aqui, ó. Eu tenho 3 incógnitas, eu tenho x, y e z, e tenho 3 equações. Aqui também eu tenho 4 incógnitas, a, b, c e d, 4 equações. Aqui, esses dois já não entram nesse caso que eu vou trabalhar agora, porque aqui eu tenho 3 incógnitas, 2 equações. Então esse vai ser o segundo tipo que a gente vai trabalhar. Vamos nos atentar primeiro aqui, ó, para esse nosso primeiro tipo aqui, ó, que está aqui em cima. Então a gente tem o seguinte sistema, ó, x menos 2y mais z igual a menos 5, y mais 2z menos 3 igual a menos 3, 3z igual a menos 6. Então olha só, pessoal. Aqui é bem tranquilo, a gente precisa dizer quanto que vale x, né? A gente vai montar uma tripla ordenada com os valores de x, y e z. Essa vai ser a nossa solução desse nosso sistema. Então percebam que se a gente pegar logo essa minha última equação aqui, a minha terceira equação, eu já descubro o valor de z. Da seguinte maneira, olha só. 3z igual a menos 6. Se eu passo esse 3 para lá dividindo, vou colocar aqui, ó, dividindo, acabei colocando mais, fica assim, ó, z
igual a menos 6 dividido por 3. A gente sabe que isso é menos 2. Então, eu já sei que z vale menos 2. O que eu faço agora? Eu vou para essa equação. Sabendo que z é menos 2, é só substituir. Ó, como é que fica? Y é igual 2 vezes z. No caso, o z vale menos 2. Então, daria menos 4. Passo esse menos 4 para lá com sinal de mais. Menos 3 mais 4 dá 1. Aqui ó, tem bem detalhadozinho para vocês a resolução. Essa minha seta ficou meio zoada. Mas tem aí pra gente. Então, a gente já sabe quanto que vale y e quanto que vale z. Agora é só a gente pegar essa primeira equação que a gente tem aqui, ó, substituir o valor de y e o valor de z, pessoal. E fica simplesão pra gente. Olha só como é que ficaria. X menos 2 vezes y, que é 1, mais z, que é menos 2. Como é que ficaria isso pra gente? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais com menos, menos 2. Igual a menos 4. Menos 2 igual a menos 5 aqui. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Eu passo esse menos 4 para o outro lado, vai ficar menos 5 mais 4. Menos 5 mais 4, todos vocês aí sabem que dá menos 1, pessoal. Então, olha só, x vale menos 1, y vale 1, z vale menos 2. Colocando nessa ordem aqui, ó, a gente percebe que a tripla ordenada, que é solução do meu sistema, vai ser essa tripla aqui, ó, menos 1, 1 e menos 2. São exatamente esses valores aqui que a gente encontrou, ó. Esses 3 valores, pessoal. Beleza? Acredito que vocês entenderam bem como é que é aí. Então vamos seguir aqui um pouquinho aqui com o nosso conteúdo. Aqui a gente tem uma definiçãozinha, ó, bem destacada aqui pra gente, uma regra, que é o seguinte, ó, quando um sistema escalonado apresentar número de equações igual ao número de incógnitas, ele é possível e determinado, SPD, ou seja, ele sempre vai ter uma única solução. Então, ó, é o caso desses dois sistemas aqui que eu apresentei para vocês, ó. Quando o sistema tiver essa característica aqui, ele vai ser, né, um sistema possível e determinado. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho desses dois tipos de sistemas aqui, onde a gente tem mais incógnitas do que equações. Então, o sistema com número de equações menor que o número de incógnitas. Então, a gente percebe aqui, ó, que a gente tem esse sistema aqui. Ó, eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho x, y e z. Eu preciso determinar esses valores, mas eu só tenho 2 equações. Então, como é que vai ficar isso? A gente vai ter que fazer um processo, tá? Um passo a passo para resolver isso aqui. A primeira coisa, a gente vai identificar a incógnita que não aparece no início de nenhuma equação do sistema. E nesse caso, nesse sistema aqui é o z. Se você for perceber, ó, nessa minha primeira equação, ó, eu tenho x, y e z. O x aparece aqui, ó, no início da minha equação. E aqui aparece o y. Percebe, ó, que só o z não está no início de nenhuma equação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a variável z, nesse caso aqui a z, poderia ser y, qualquer que fosse, é a variável que a gente identificar que não inicia nenhuma das equações. A gente vai passar essa variável para o segundo membro das equações. Então, a gente vai ter isso daqui. Ó. A gente tinha essa equação aqui, vai ficar então x menos 2y igual a 5 menos 3z, e aqui vai ficar y igual a 1 mais 2z, que é exatamente como eu coloquei aqui para vocês, pessoal. Vão acompanhando aí, qualquer coisa vão parando o vídeo para acompanhar o raciocínio. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que imaginar que se a gente considerar que o z seja qualquer valor real conhecido, por exemplo, que o z seja 1. Nesse caso aqui a gente teria y mais 2 vezes 1, né, no caso que daria 3, e a gente teria o valor aqui já o valor de y, poderia substituir aqui na equação e resolver tudo isso daí. A gente tornaria esse nosso sistema em um sistema SPD, né? A gente conseguiria isso aí. Então a gente percebe dessa maneira que o z ele vai poder assumir vários valores. Por exemplo, se o z for 2 aqui, o meu y vai valer 5, eu já vou mudar o valor do x. Se o meu z valer meio, eu vou ter 2 vezes meio, 1. 1 mais 1, 2. Então, y vai valer 2. Então, ele pode ser qualquer valor. Então, a gente atribui um valor genérico para ele chamado de alfa. Pode ser alfa, beta, o que vocês quiserem. Dessa maneira, olha só como é que fica esse meu sistema. Ele vai ficar basicamente dessa maneira. Eu vou substituir o valor de alfa, aqui o de z por alfa, e aí eu vou ter esse tipo aqui de sistema. O y vai ficar 1 mais 2 alfa. Lembrando que aí
o valor do y vai depender do valor de alfa que a gente tiver, vai ser como se fosse uma função. E dessa maneira a gente consegue resolver também lá o valor de x. Então a gente teria o seguinte, ó, y é igual a 1 mais 2α. Substituindo esse valor lá na minha equação daqui de cima, eu ficaria com x menos 2 vezes y, que é quem? 1 mais 2α, igual a 5 menos 3α, que já era a equação que eu tinha. Fazendo aqui, ó, se a gente resolver aqui a distributiva aqui, ó, ou chuveirinho, como vocês gostam de chamar, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 2α dá menos 4α. Agora é só reorganizar isso. Passo o 2 para lá positivo e o 4α também positivo. Então fica 5 mais 2, 7. Menos 3α mais α vai ficar α. Então, a gente percebe que o nosso sistema admite várias soluções, vai depender do valor de alfa que eu considerar, mas a solução geral para ele, né, seria essa solução aqui, ó, 7α, 1 mais 2α e alfa. Ressaltando que alfa é um número, né, que pertence ao conjunto dos números reais. Então aqui ó, a gente tem a nossa tripla ordenada aqui, ó, x, y e z. No caso, ó, o z vale alfa, como a gente colocou, não é isso? O y vale esse valor aqui que a gente achou, ó, 1 mais 2α, e o x vale esse valor encontrado aqui pela gente, 7 mais alfa. Beleza, pessoal? Nesse caso, como a gente vai ter várias soluções dependendo do valor de alfa, a gente diz que esse sistema é um sistema SPI. Ele é um sistema possível, porém ele é indeterminado, né? Já que a gente tem várias soluções. A gente tem aqui um exemplo, ó, de como seria isso se o alfa assumisse alguns valores. Então, ó, por exemplo, se o alfa for 0, a gente teria ó, 7 mais 0, 7. 1 mais 0, 1. Alfa igual a 0, 0. Beleza. Alfa 1. 7 mais 1, 8. 1. 1 mais, cadê? 1 mais 2A. Aqui seria 3, tá, pessoal? O resultado eu acabei errando. Aqui seria 3 o resultado. Então, 8, 3, vou colocar aqui, ó. 8, 3 e 1. Aqui, se o alfa for 2, a gente teria 7 mais 2, 9. 1 mais 2 vezes 2, no caso, daria 5, né? Então, vamos corrigir aqui também. Esse 3 está errado. Então, a gente tem 9, 5 e 2. Beleza? Por fim, a gente tem aqui o nosso último exemplo. Se o alfa for menos 2, como é que ficaria? Ficaria 7 menos 2 dá 5. Beleza, certinho aqui. Esse vai dar um problema. 1 mais 2 vezes menos 2 é menos 4. Beleza? Menos 4 mais 1 deu menos 3. Esse está certo. Então, beleza, esse aqui está certinho. A gente não vai precisar mexer nele. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? E para finalizar, só essa definiçãozinha aqui, ó. Quando um sistema apresentar um número de equações menor do que o número de incógnitas, ele vai ser SPI. Então, ó, sistemas desse tipo aqui, ó, são SPI e desse tipo aqui geralmente são SPD. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Próximo vídeo eu vou estar resolvendo com vocês essas questões aqui, ó. Tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar nas redes sociais de vocês. Tá bom? Até a próxima. Valeu!